Oi, amores, tudo bom? Estamos de volta com mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos encerrar a série do Diário de Gravidez. Para quem acompanhou desde o início, eu dividi em 3 partes. Um vídeo para cada trimestre da minha gestação. Então, em todos os trimestres, eu esperei terminar o trimestre para poder vir gravar para vocês, e dessa vez não seria diferente. Vocês já podem notar o que? Temos olheira, temos um peito aqui quadrado cheio de rolinho para proteger o bico, porque estamos o que? Amamentando. Dona Bela já nasceu e eu não podia deixar de terminar essa série com vocês, então hoje eu vim falar tudo que eu senti, o que mudou no meu corpo no último trimestre da minha gestação. Mas antes, você já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, já deixa o seu like para me ajudar no engajamento e ative as notificações para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, como em todos os diários de gravidez, estou aqui com o meu caderninho. Aliás, eu fiz uma playlist aqui no YouTube só com os vídeos do diário de gravidez. Vai estar aqui em cima no card de informações para vocês irem lá ver, tá? Trimestre por trimestre. Então vamos começar. Primeira mudança que eu senti no último trimestre foi a Bela mexendo muito mais, tá? Porém, a diferença entre ela mexer agora no último trimestre para ela mexendo no início é que as mexidas você sente de forma diferente. Você sente tipo uns rolamentos na barriga. No início você sentiu os chutinhos, nos outros trimestres você sentiu os chutinhos, uns soquinhos. Agora no final você já sente mais uns rolamentos, tipo uma mão passando, um pé passando. Ela parece que tá se mexendo, parece até que tá levantando. Eu gravei um vídeo lá pro Stories do Instagram, até postei lá pra vocês verem. Vou deixar aqui agora pra vocês verem como ela tava se mexendo. Esse vídeo foi logo na última ou penúltima semana antes dela nascer. Outra coisa que eu senti foi a ponta do meu bico, do peito, bem mais sensível. E teve um período que ele tava meio que descamando. Bem lá na pontinha mesmo da... Gente, quem é que faz obra pleno sábado? Fala pra mim. Hora dessa. Outra coisa que eu senti foi o bico do meu peito bem mais sensível. E bem lá na pontinha ele tava escamando, tipo soltando os pedacinhos de pele. Não doía esses pedacinhos que soltava, mas eu senti que tava saindo esses pedacinhos. Dor na lombar e no ciático, gente. Como eu sofri com dores na lombar e principalmente no ciático. Eu travei, eu acho que umas 3 vezes durante essa gestação a ponto. Uma delas foi a ponto de eu ter que acordar o Marcelo para me levar pro banheiro porque eu não conseguia andar e eu estava apertada para fazer xixi. É uma dor que vocês não estão entendendo. E sinal, que eu nem sabia o que era ciático antes de estar grávida. Depois que eu engravidei, minha filha, eu aprendi rapidinho sentindo dor. É uma dor que vocês não têm noção. Teve uma vez que eu saí com o Marcelo. Quando eu saí do carro, eu não conseguia dar um passo. Pra mim foi nesse nível. Se você é uma pessoa sedentária como eu, você provavelmente também vai sentir essas dores na lombar e no ciático. Por isso que é sempre muito importante você fazer exercício durante a gestação, coisa que eu não fiz, tá? É cara de pau minha tá falando isso pra vocês, mas é verdade, eu não vou mentir. Se você não sabe onde é dor no nervo ciático, quando você sentir, você vai saber. Outro sintoma que eu tive é que em todo o primeiro e todo o segundo trimestre da minha gestação eu não senti sono. Porém, no último trimestre eu fui sentir lá pro 8º mês, mais ou menos, eu sentia muito sono durante o dia. Porém, eu nunca fui de dormir de dia, eu não gosto, nunca gostei de dormir de dia. Então, por mais que eu sentisse sono, nem sempre eu dormia. Eu brigava contra ele. Hoje em dia, eu me arrependo de não ter dormido. Não que o sono seja acumulativo, né? Mas o sono que eu gostaria de ter hoje, eu poderia ter aproveitado e tido antes. Enfim, outro sintoma que eu sofri muito foram as azias e refluxos que eu tive já no final da gestação. Aliás, eu tive durante a gestação,
Porém, no final, pra mim foi muito pior, gente. E o engraçado é que eu sentia muito mais na parte da noite, principalmente quando eu deitava pra dormir. Era a madrugada toda, eu acordando toda hora, tendo que sentar, porque me dava uma queimação, assim, absurda. E eu lembro que eu comentei isso com o obstetra em um dos pré-natais que eu fui, e a única coisa que ele falou pra eu tomar era água gelada, e sinceramente, não adiantava de nada. Então eu sofri esse final de gestação todo com muita azia e muito refluxo. Inclusive, uma curiosidade, depois que eu pari, no primeiro dia eu ainda tive refluxo durante a madrugada. Refluxo não, eu tive azia durante a madrugada, porém depois nos outros dias eu não tive mais. Hoje eu não tenho mais nada de azia, graças a Deus, porque eu já tava achando que eu ia parir e eu ia continuar com azia. Porque era muita, gente, era muita. Eu nunca tive tanta azia na minha vida quanto eu tive nesse final de gestação, e era horrível. Principalmente sendo de madrugada, porque você quer dormir. Aí você já tá sentindo dor no corpo, você já não tem uma posição, dá falta de ar, e ainda azia e refluxo, ó, tenso. Se você tá no terceiro trimestre, certamente em algum momento você vai sentir a sua respiração ficar muito ofegante, porque conforme o bebê vai crescendo, ele vai comprimindo o seu pulmão, então ele se expande menos quanto ele se expande normalmente. Então, quando você for falar, você não vai conseguir terminar uma frase sem você dar aquela respirada. Só pra vocês terem noção, volta aí alguns dos últimos vídeos que vocês vão ver eu falando em quase todos eles, sem conseguir terminar uma frase, e no final de cada uma delas eu falando, ai gente, tá difícil pra respirar. Vocês me desculpem se tiver barulhos externos, mas é porque hoje é sábado e eu precisava gravar esse vídeo pra vocês, porque senão ia demorar muito pra eu postar. Daqui a pouco Bela já vai fazer um mês, essa semana a Bela já faz um mês, eu não liberei esse diário de último trimestre pra vocês, tá? Então ignorem barulhos externos, por favor. Senti muita cólica também no pé da barriga, nada absurdo, mas eu sentia, não é que eu sentia muito forte, mas eu sentia com frequência em uma etapa desse último trimestre, uma cólicazinha bem assim embaixo, parecida mesmo com cólica menstrual, tá? Coisa que foi intensificando um pouco mais já no final, nas últimas semanas, antes de eu ter a Bela. Aliás, aqui no canal já tem o vídeo do vlog do dia em que eu a tive, vai ficar também aqui no card de informações pra vocês irem lá assistir, tá bom? Uma outra coisa que você provavelmente também vai sentir já no finalzinho da gestação é o peso bem lá na pepeca. Eu tive lá com 31 semanas e depois, mais pro finalzinho, nas últimas semanas, eu fui ter também, com mais frequência, porque o bebê vai descendo, né, pra poder se encaixar ali, pra poder nascer. Então você vai sentir um pouquinho de pressão sim na pepeca. Outro sintoma que eu tive já no final da gestação, nas últimas semanas também, foi dor na virilha. Eu sentia muita dor na virilha conforme eu andava e conforme eu dormia também. Mais quando eu dormia do que quando eu andava. Mas eu sentia, que eu acho que era o quadril meio que abrindo, né, justamente para isso, para esse encaixe do bebê, facilitar para o encaixe do bebê. Me dava dor na virilha e me dava um pouco de dor nessa região do quadril também. Daí, outro sintoma que já é bem assim pro finalzinho mesmo, quase perto de parir, você vai começar a ter algumas contrações um pouco mais fortes. Eu tive algumas contrações com dor, tá? Umas 2 semanas antes da Bela nascer, eu já comecei a ter algumas contrações com dor, nada ritmado, nada com frequência, era tipo uma num dia, outra 2 dias depois, e faltando uns 5 dias, se eu não me engano, pra Bela nascer, eu comecei a perder o meu tampão. Eu tô falando isso aqui pra vocês porque também é um sintoma que você vai ter no final da sua gestação. Então acho interessante eu falar aqui pra vocês que eu tive faltando uns 5 dias. Tem gente que não perde tampão, vai perder só na hora do parto mesmo. Eu comecei a perder numa quinta ou sexta-feira. A Bela foi nascer na terça-feira seguinte, pra vocês terem ideia. Então comecei a perder, aí saiu um pouquinho. Se você fica na dúvida do que é tampão e do que é corrimento, quando o tampão sair, você vai olhar, você vai ter certeza de que é o tampão, porque é uma textura diferente, tem uma cor bem de nojento do que eu vou falar, mas é bem de catarro mesmo. Então é uma textura diferente de corrimento, que inclusive eu também tive no final da gestação. Então às vezes eu tinha corrimento, eu tava achando que poderia ser o tampão, e quando veio realmente o tampão eu já sentia a diferença.
Então, 5 dias antes, mais ou menos, na sexta-feira antes da Bela nascer, eu comecei a perder, saiu um pouquinho. Aí depois, no domingo, saiu mais um pouquinho. Na segunda-feira, que foi quando eu comecei a passar mal, foi o dia que mais saiu. Aí eu perdi tudo de uma vez, aí veio com um pouquinho de sangue já nessa última, tá? Então, gente, esse foi o nosso diário de gravidez, o nosso último diário de gravidez. Encerramos aqui um ciclo, tanto da minha vida quanto dessa nossa parceria. Eu espero que vocês tenham acompanhado esses 3 vídeos de diário de gravidez. Tá no card de informações o link da playlist, tá? Para vocês assistirem um por um. Caso você ainda esteja no início da sua gestação, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Se você não deixou o seu like lá no início do vídeo, você já deixa agora para me ajudar no impulsionamento do canal. Me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui embaixo também. Sou Gabriela Ferreira. Para vocês verem agora essa nova etapa. A gente passou da etapa da gestação, agora já entra na etapa da maternidade, que vai ser mais um aprendizado dia após dia. Então conto com vocês por lá também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.